Agora sim, de volta também pela Rádio Jovem Pan, estamos ao vivo com o Bate-Pronto para você. Vamos falar agora do Cruzeiro, porque o Super Cruzeiro para a temporada 2025, após a demissão do Fernando Diniz, ficou aquela indefinição toda, o Cruzeiro chegou a conversar com o Renato Gaúcho, informação até do nosso Thiago Asmaro Pilhado, que em breve vai estar retornando das férias, né? E mesmo nas férias fez essa apuração. O negócio do Cruzeiro com o Renato Gaúcho não deslanchou e o Cruzeiro acabou oficializando a chegada de Leonardo Jardim. É o novo técnico do Cruzeiro, hein? Que estava no Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos. Acertaram um contrato válido até o fim de 2026. Tem 50 anos, é venezuelano, filho de imigrantes portugueses e tinha um contrato curto com os Emirados Árabes, válido apenas até o próximo Mundial de Clubes no meio do ano. Um projeto de longo prazo apresentado ao técnico português e com um time também, digamos assim, competitivo, né, com muitos medalhões, pesaram no acerto com o Cruzeiro. Em 2011, o Leonardo Jardim trabalhou no Braga, terminando o Campeonato Português em terceiro lugar naquela ocasião. Depois comandou o Olympiacos da Grécia, foi vice-campeão português com o Sporting e teve grande passagem pelo Mônaco quando venceu o campeonato francês em 2017 com aquela geração de ouro, Bernardo Silva, Mbappé, sendo até semifinalista da Liga dos Campeões da Europa. Tá aí, Vanderlei Nogueira, Leonardo Jardim, o Cruzeiro tem um técnico agora. Leonardo Jardim foi anunciado pelo Cruzeiro, Vanderlei. Vamos aguardar o que vai acontecer, porque os treinadores que passam pelo Cruzeiro com o novo presidente, né, o novo presidente parece ter uma interferência acentuada no futebol, contratou, tem que jogar, aquela coisa toda. É bom, eu prefiro aguardar um pouquinho. Foi difícil a negociação, quase certa, voltou, agora deu certo. É um técnico internacional. Acho que o Cruzeiro tem feito boas contratações, mas tem levado sempre em conta o valor midiático, né? Trazendo um técnico internacional sempre dá um pouco mais de manchete, um pouco maior a expectativa. Aqui no Brasil tem sido assim. Vamos aguardar um pouquinho o que ele vai poder fazer lá. É isso. Bruno Prado, o Cruzeiro foi buscar um técnico estrangeiro e acertou a contratação do Leonardo Jardim, que já tinha sido especulado aqui no Brasil em outras ocasiões e estava lá no Emirados Árabes Unidos. O grande trabalho dele foi no Mônaco, você falou aí, ele foi campeão francês num período que o Paris Saint-Germain já tinha um investimento no Qatar, então num período que já é difícil você ganhar um campeonato francês do Paris Saint-Germain, e levou o time à semifinal da Champions League. Nessa mesma temporada, um time com Mbappé, com Bernardo Silva, com Fabinho, com Mendy, Falcão Garcia, um time muito bom do Mônaco. E depois da passagem pelo Mônaco, o Leonardo Jardim ele trabalhou na Arábia Saudita, no Qatar e nos Emirados Árabes. Ele fez essa opção de carreira, trabalhou inclusive com o Matheus Pereira, que será seu jogador no Cruzeiro lá no Al Hilal, da Arábia Saudita, o ex-clube do Neymar, antes desse investimento mais forte no time do Al Hilal. Então ele é um treinador que tem esse trabalho no Mônaco de grande destaque. Até imaginei que daria sequência ao trabalho no futebol europeu, né? Porque ele se destacou bastante, mas depois disso ele não trabalhou mais na Europa. Ele optou por outro rumo na carreira dele, com certeza ganhou muito dinheiro ali no Qatar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, e veio para o Brasil, onde se paga muito bem também, né? Então, vamos ver o que vai rolar. O que o Vanderlei falou é verdade, né? Me parece que sempre o dono do clube vai estar ali falando, dando a opinião dele. Ele é o dono, enfim, é a maneira que ele vai gerir que ele está gerindo o futebol do clube. Teve até essa demissão do Diniz mesmo. Se quisesse tirar o Diniz no final do ano passado, era uma coisa mais compreensível. Foram poucos jogos, mas não andou, vamos para um novo técnico em 2025. Aí você começa com o treinador, joga 3 jogos do Campeonato Mineiro, assim, jogos que ninguém nem lembra mais que aconteceram, e aí você manda embora e vai atrás de outro técnico. Mas tem um bom elenco, talvez superestimado por essa empolgação toda, mas é um bom time, um time que ano passado brigou por vaga na Libertadores. Vamos ver se consegue dar um passinho à frente, pensando principalmente em Campeonato Brasileiro. Mauro César tá aí, o Cruzeiro anunciou o novo técnico Leonardo Jardim, chega ao Cruzeiro para comandar
esse grupo, né, que a gente já falou tantas vezes no microfone da Jovem Pan, um grupo com muitos nomes, muitos medalhões, né, pelo menos no papel, é um super Cruzeiro que o torcedor já vem alimentando muita expectativa em cima do futebol dessa equipe, Mauro. Esse profissional estava para vir para o Brasil há um tempo, né? Vira e mexe, alguém sondava, falavam dele. Foi o técnico do Mbappé, né? Então acho que é uma contratação interessante, né? Sai do lugar comum aí, dos técnicos de sempre. É curioso, né? Porque era o Seabra, foi pro Diniz, pensaram do Renato, foi parar no Jardim. Quer dizer, olha, a viagem, né? Mas é uma tentativa interessante. Estou curioso para ver o que ele vai achar desse elenco, da formação do elenco, os jogadores que ele vai encontrar, quando ele olhar assim, entender onde ele está, porque não tem critério nenhum, né? Critério nenhum, as contratações foram assim, o que vai dar Ibope aqui? O que é midiático? E saíram contratando, jogadores caros, não tem muito critério assim, de formação de equipe, e como eu tenho dito aqui já há algum tempo, jogadores que foram ídolos, foram importantes em outros clubes, mas todos eles estavam na reserva, todos eles, os mais importantes, quero dizer, embaixo, tentando dar a volta por cima. Vamos ver como funciona, mas é uma tentativa que acho que aumenta a chance de virar um time. Mas eu imagino que vai ter alguns problemas ali. Problema, você diz? Eu não acho que ele vai conseguir. Será que ele vai colocar Dudu, Gabriel, tudo para jogar? Ele vai ter jogadores jovens ali, jogadores que vão estar rendendo mais. É muito provável, assim, ele vai escalar o time. Eu imagino, o que eu imagino. Que alguém vai ter que ficar no banco. Ele vai chegar, vai escalar o time que ele vê que vai render mais, não vai escalar pelo nome. É o que eu imagino. Quando vem um técnico assim, eu imagino muito mais o Paulo Souza do que outra coisa, sabe? Paulo Souza, não vou compor com ninguém, vou sair fazendo o que eu acho que tem que fazer. O Paulo Souza, o próprio Jorge Jesus foi assim, o Abel é assim. Os caras chegam e vão tomando decisão, não vão fazendo composição. Ele é um técnico que tem um nome. Né? O cara trabalhou com um certo sucesso na Europa, foi lá para o Oriente Médio. Assim, ele é um cara de muito mais currículo do que quando o Abel chegou no Brasil, por exemplo. Muito mais. Então, assim, um cara desses, geralmente é um cara que chega com um tamanho para tomar as decisões sem ficar olhando para tamanho de jogador. Quantos seguidores tem na rede social, o que já fez, se ganha mais, ganha menos. Acho que ele vai escalar o time. Para o Cruzeiro isso é bom. Mas ali eu não sei como é que vai funcionar. Né? Deve ter histórias aí. A gente acompanhou no ano passado aquele áudio que vazou do dono, o gestor da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ninguém deveria aceitar esse tipo de interferência no trabalho, ter que utilizar esse jogador ou aquele. E ainda mais com técnicos que vêm com essa escola portuguesa, que vêm dessa escola, como é o caso do Leonardo Jardim, que aceitam ainda menos interferência, a gente vai ter que ver. E fora o ego dos jogadores ali, são jogadores com nome, jogadores que são os considerados medalhões, como é que vai ser essa gestão toda do vestiário do Cruzeiro e o dia a dia lá na Raposa. A gente vai ficar aqui querendo saber como é que vão se passar as coisas por lá. Né? É só um questionamento, vai ver, tá tudo certo e o Cruzeiro conquista os títulos e alcança êxito nessa temporada 2025. Mas até em cima disso, é porque eu lembrei aqui de um trecho. Tem o livro do Mourinho, que eles chegam a mencionar, né? Que o pai do Mourinho era técnico, ele era goleiro, se não tiver enganado, o Mourinho, José Mourinho, enquanto jogador, chegou a ser goleiro, uma passagem bem curta, uma carreira bem curta, a do José Mourinho como jogador, e o pai dele como técnico. O clube lá interferiu no comando do pai dele, e ele falou, não, enquanto eu for técnico, que eu vou encerrar minha carreira como jogador, nenhum presidente de clube vai interferir naquilo que eu penso de futebol ou vai querer escalar a minha equipe. E a gente sabe que o Mourinho é a referência, né, para todos esses técnicos portugueses. Isso para o estrangeiro é até mais fácil, porque o brasileiro ele tem mercado aqui. Então ele meio que fica assim, se eu me queimar aqui, vai fechar uma porta. O Leonardo Jardim, por exemplo, se não der certo, ele volta lá para os Emirados Árabes, para o Catar, para Portugal, sei lá para onde, né? Beleza, não deu certo no Brasil, vou para outro lugar. É um trabalho. Como ele estava trabalhando no Al Ain, trabalhar no Cruzeiro é um trabalho igual ao do Al Ain. Eu não estou comparando um clube com o outro, mas é um trabalho. Ele não é daqui, no mercado dele não é esse, mais um mercado que ele está abrindo. Se não der certo nesse mercado, ele vai trabalhar nos mercados em que ele tem espaço, e ele tem espaço em outros lugares. Estamos aqui ao vivo com o Bate Pronto da Jovem Pan.
O Félix Mourinho, que eu citei, era goleiro. Agora o Mourinho já não sei se era goleiro. Eu acho que não, mas mas não foi um jogador importante, José Mourinho. Não foi, mas ele chegou a ser dirigido pelo pai, né? Em determinado momento da carreira dele. Foi uma carreira bem curta do José Mourinho como jogador. Depois ele passa a trabalhar como auxiliar técnico, vai estudando, chega a ser auxiliar do Van Gaal, auxiliar de vários nomes importantes aí, até ganhar o espaço dele e virar o Special One, né? O José Mourinho. Bom, era meio campista, confirma aqui o Kaique Lima. Boa. E tem essa passagem aí, depois daquilo lá que ele viu o pai dele enfrentar como técnico, falou, quando eu for técnico, jamais isso vai acontecer, né? E a gente sabe que o Mourinho é a referência de muitos técnicos portugueses.